Falando ainda, né, sobre o coronavírus e essa poderia ser primeira onda ainda, estendida, segunda onda, de fato, um aumento substancial dos casos no Brasil e em São Paulo. Nós vamos conversar com a Lina Paula, que é infectologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Olá, doutora, muito boa tarde, a senhora. Boa tarde, tudo bem e vocês? Tudo jóia, doutora. Como é que a senhora assiste? A gente pode dizer segunda onda, uma primeira onda estendida, de qualquer forma, esse crescimento aí dos casos e a preocupação com a mutação que poderia ser mais contagiosa e estaria justamente aí fazendo com que os casos crescessem de uma maneira significativa. O que a gente pode falar é que a primeira onda ela ainda não finalizou. A gente teve uma extensão da primeira onda de casos aumentados e que nos últimos 3 meses a gente viu que recrudesceu o número de novos casos no Brasil como um todo. Então, a gente não teve uma finalização da primeira onda, tivemos um recrudescimento de casos e estamos enfrentando uma primeira onda mais longa. Sem dúvida. Agora, como é que a senhora assiste, né, às tentativas de prefeituras, dos estados brasileiros, com a restrição, né, o fechamento de bares, restaurantes? Há, claro, a reclamação do setor produtivo, do comércio, do varejo, de que muitos locais adotaram medidas sanitárias, atenderam protocolos e, novamente, estabelecimentos serão fechados e a crise econômica irá aumentar. De fato, a senhora acredita que o fechamento é necessário? Bom, eu acho que o fechamento é necessário tendo em conta o número de casos e a mortalidade atual, mas a gente está num cenário bom que é do início da vacinação, se bem ela é bem pequena nos profissionais de saúde, uns grupos que você acabou de mencionar, mas a gente vê que a circulação do vírus ela tem que ser diminuída no máximo possível. Então, nesses lugares onde temos aglomeração, temos um maior potencial de contaminação, deve ser restrito o número de circulação de pessoas. Se bem não deve ser, talvez, fechado completamente, reduzir em um 50% a movimentação dos clientes e permitir, então, que alguns serviços essenciais eles se mantenham para poder aguentar a economia, né, e não levar numa crise econômica pior. Como a senhora disse, né, os números de mortos em janeiro, esse número já é maior do que em dezembro. A senhora acredita que estamos vivendo aquele período em que as pessoas de fato aí relaxaram as suas maneiras de tratar com relação à segurança e também saíram mais e há a situação muito hoje delicada em relação aos jovens de fato, né, doutora? Isso. E isso é o reflexo do Natal, de dezembro, de ter ficado quase um ano restritos em casa, sem poder viajar, sem poder ver os familiares, e é realmente um relaxamento produto do cansaço, tanto mental e físico das pessoas. Então, psicologicamente, as pessoas não conseguem mais ficar em casa, recluídas, elas não conseguem mais realizarem atividades físicas ou coletivas, enfim, esparcimento. Então, a gente vê que sim, teve um relaxamento, mas isso é produto do cansaço, de muitos meses dos pacientes, das pessoas em comum, ficarem em casa ou limitados com atividades restritas, né, sem ter o contato e o convívio social. Em relação à mutação, né, a situação já era complicada e com a notícia dessa mutação, começou lá na Inglaterra, aqui no Brasil já temos também informações sobre isso, trouxe mais preocupação ainda em relação ao coronavírus. Até o momento, quer dizer, não existe nada que possa comprovar uma letalidade maior ou então, até o que seria mais grave, da perda da eficácia, por exemplo, da vacinação. Não, a gente não tem comprovação de maior letalidade nessas novas linhagens ou mutações que possa ter o coronavírus.
isso não teve comprovação científica. O que ele fez, a mutação ofereceu para ele uma maior transmissibilidade. Então, a gente vê que maior quantidade de pessoas vão ser infectadas por esta nova linhagem do vírus. E a vacina, a efetividade, ela foi feita para o coronavírus, talvez a efetividade a longo prazo, ela possa ser vista nos estudos prospectivos, ou seja, se a gente faz um segmento dessa população que foi vacinada, talvez a gente consiga ver que alguns tenham infecção, sim, mas talvez os casos graves ou moderados a gente não consiga ver, porque a vacina o que vai fazer é uma proteção cruzada com essas outras linhagens, então a gente, casos a gente leves, a gente vai ter, mas os casos moderados e graves e mortes por coronavírus, a gente vai ver que vai começar a diminuir. A senhora acredita que o fato desse início da vacinação, também as pessoas, como a senhora disse, né, houve um estresse, um cansaço, né, as pessoas que atenderam, de fato, muitas pessoas ficaram meses e meses fora, a questão das escolas, né, as crianças ficaram também sem aula presencial, houve um novo adiamento aqui no estado de São Paulo, e o fato da vacina chegar, as pessoas também passaram a relaxar, imaginando que fossem ser vacinadas aí numa velocidade muito maior do que, infelizmente, a realidade demonstra? Isso, o início da vacinação, mesmo ela seja pequena, ela dá uma sensação de tranquilidade e de que a gente pode relaxar ainda mais. E talvez a escola, a faculdade, tudo que envolve estudo e que ficou parado todo o ano passado, faz com que a gente deposite uma fé muito grande na vacinação, mas a gente tem que lembrar que essa vacinação tem que acontecer em massa e de forma rápida. Para a gente conseguir 70% da população vacinada, a gente precisa de muitas doses. Então, a gente tem que entender que o início da vacinação, ela tá por um grupo que são os idosos, esses grupos indígenas e os profissionais de saúde, mas que eles não representam uma porcentagem da população importante. A gente tem que vacinar o cidadão comum. Assim que chegar no cidadão comum, que a gente consiga atingir uma velocidade maior de vacinação, aí sim, eu acho que a gente pode relaxar ou começar a ter pensamento de que estamos talvez nos livrando da circulação do vírus. Por enquanto isso não acontece, acho que é imaginação. Sem dúvida, doutora, para nós fecharmos, é claro que ao longo desses meses, né, houve um progresso significativo em relação ao tratamento dos doentes, também o período de isolamento trouxe de fato aí uma menor incidência de casos, inclusive. O que a senhora pode falar desse momento, desse estágio aí da medicina e o coronavírus, né? Se sabe muito mais em relação ao vírus, a taxa de letalidade de fato caiu, mas é claro, a gente faz o cuidado, né, para que as pessoas mantenham as suas precauções, já que ainda nós todos os dias, infelizmente, temos números impressionantes em relação a óbitos no país. Isso. A gente acredita que essa taxa de letalidade diminuiu até porque a gente aprendeu, né, junto com essa pandemia. Então, hoje o suporte ele é melhor, a gente aprendeu a lidar com o paciente, o suporte intensivo ele melhorou, a gente encontrou outras possibilidades, a gente está tendo maior fisioterapia, maior aporte de oxigênio, o timing das pessoas também delas irem e procurar o pronto atendimento, ele está melhor, elas procuram o atendimento, estão tendo atendimento online, então a gente está vendo que assim como a população ela ficou informada, os médicos, fisioterapeutas e enfermeiros ficaram com um conhecimento melhor da doença, com um tratamento efetivo e oportuno, no momento oportuno para a doença. Logo que o paciente fica grave, já são instituídas tratamentos de suporte e de contenção de danos, de antecipação de complicações. Então, a gente fica mais confortável quando o paciente entra na fase crítica. Isso pode ser que o vírus ele perca um pouco da performance. Quer dizer, o vírus, quando entra numa sociedade, ele pode perder um pouco da força daquela capacidade de infectar e levar a casos graves.
e aí ele vai sofrendo mutações que podem ser ruins para ele ou boas para ele. Nesse caso, ele fez uma mutação que melhora a transmissibilidade, porém a letalidade e os casos de gravidade, ele não teve sucesso. Então, a gente vai vendo que quando o vírus entra na sociedade ou numa comunidade, ele sofre alterações e, às vezes, são benéficas para o vírus e, às vezes, são benéficas para nós. Graças a Deus, a gente tem aprendido junto e temos visto que a letalidade ela tem se mantido menor. Nós agradecemos a médica infectologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, Lina Paula, que conversou conosco para falar desse momento aí do avanço do coronavírus no país. O número de mortos em janeiro já é maior do que o verificado em dezembro. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora aqui na programação da Jovem Pan. Obrigada.